se dois dos eventos mais icónicos da Bíblia, que estão separados por milhares de anos, fossem, na verdade, a mesmíssima história, mas contada em direções opostas? Vamos mergulhar numa ideia que desafia séculos de interpretação e que liga dois momentos que, à primeira vista, não podiam ser mais diferentes. Bem, primeiro temos a Torre de Babel, lá no livro do Gênesis. É o grande símbolo da ambição humana, não é? Aquela tentativa de construir, tijolo a tijolo, um caminho até aos céus, de chegar a Deus pelos nossos próprios meios. E depois, do outro lado do espectro, temos o batismo de Jesus. Um ato de total humildade, o início de um ministério, o momento em que os céus se abrem. Olhando assim, parecem opostos, certo? Orgulho contra submissão, ambição contra graça. Mas e se não for bem assim? Agora preparem-se, porque esta teoria é mesmo arrojada. O que ela propõe é que estes dois eventos não só estão ligados, como acontecem exatamente no mesmo ponto geográfico e espiritual. A única diferença? A direção. Em Babel, a humanidade tenta subir. No batismo, é Deus quem desce. Ok, para conseguirmos sequer entender esta ideia, temos de começar pela sua premissa mais controversa, a de que Babel e a cidade de Jerusalém são, geograficamente, o mesmo lugar. Esta perspectiva tão radical vem de uma corrente de pensamento conhecida como teologia de impacto, muito associada ao teólogo Phil D. Princeton. A regra de ouro aqui é a leitura concreta. Os eventos são físicos, os lugares são reais e as ligações são materiais, não são apenas alegorias. E chama-se de impacto porque parte do princípio de que o espiritual tem um impacto físico, literal, no nosso mundo. E é aqui que a teoria ganha corpo. Argumenta-se que Jerusalém não é apenas uma sucessora espiritual de Babel, é a sua continuação física, literal. A ideia é que foi construída sobre os mesmos alicerces, com materiais parecidos e, mais importante ainda, com o mesmo propósito original, ser o ponto de contacto entre a terra e o céu. Olha que isto redefine por completo a forma como se pode ler o livro do Apocalipse. Nesta visão, quando o autor fala da grande cidade de Babilônia, não está a usar uma metáfora para Roma ou outra potência. Estaria sim a identificar a Jerusalém do seu tempo como a Babel reconstruída. A mesma estrutura de sempre, agora com a fachada de cidade santa. E tudo isto leva-nos ao conceito central de toda esta análise, a ideia fascinante de que existe um único ponto de interação entre o divino e o nosso mundo terrestre. Pensem neste eixo como o umbigo da Terra. Não é um lugar simbólico, é um ponto geográfico real, um sítio no mapa onde toda a história vertical acontece, um ponto que foi, digamos, profanado pela ambição humana em Babel e que, como vamos ver, foi purificado e reativado por uma ação divina. E aqui está ela, a inversão fundamental que ocorre neste eixo. Vista por esta lente, a história bíblica torna-se o relato de uma única batalha de direções. A tentativa humana de subir é respondida pelo plano divino de descer. O mesmo lugar, duas direções completamente opostas. Esta frase resume a filosofia disto tudo na perfeição. Tudo acontece num único eixo, ou para cima ou para baixo. A história de Babel não acabou, foi só interrompida à espera da sua contrapartida divina. Vamos então ao primeiro ato dessa resposta divina, o batismo de Jesus por João no Rio Jordão. O texto é explícito, não é? A ação-chave é descendo. Para a teologia de impacto, isto não é um detalhe poético, é um evento físico, concreto. O céu abre-se literalmente e o Espírito desce mesmo. Portanto, o ponto crucial é este. O batismo é visto como a inauguração do plano divino de descida. É uma miniatura, uma espécie de protótipo vivo do que virá em escala cósmica. Onde antes se empilhavam tijolos para subir, agora abrem-se as águas para receber algo que desce. O eixo de Babel é reativado, mas no sentido contrário. Isto leva-nos do protótipo individual ao grande evento que vem completar e cumprir esta história vertical. Reparem bem na linguagem. É a mesma ação, o mesmo verbo, descendo. O que aconteceu de forma concentrada sobre um homem no Jordão, acontece agora em escala global, sobre a própria Terra. A teoria apresenta esta comparação como a sua evidência central, e as correspondências são diretas e bastante fortes. A ação divina é a mesma, descer. A escala é que muda, do individual para o coletivo, e a síntese final é poética e poderosa. No batismo, o céu toca o corpo humano. Na Nova Jerusalém, o céu toca o corpo urbano. É o mesmo movimento, só que em fases diferentes.
Então, o que é que significa juntar todas estas peças? Significa, no fundo, olhar para a história bíblica de uma forma completamente diferente. O percurso torna-se assim muito claro. Não são 3 histórias separadas, mas 3 atos de uma única peça que é encenada no mesmo palco geográfico. A ascensão que falhou, o protótipo da descida e, finalmente, a descida que se cumpre. E esta é a conclusão fundamental desta teoria. A história da salvação torna-se uma narrativa unificada à volta de um único ponto geográfico e espiritual, onde o drama da ascensão humana e da descida divina se resolve de uma vez por todas. E ficamos com esta pergunta a pairar no ar. Será que esta visão de uma história vertical, centrada num único eixo físico, oferece uma chave que se perdeu para desvendar a narrativa bíblica? Ou será antes uma reinterpretação tão radical que nos afasta do significado original? A reflexão fica em aberto.